Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 12 de novembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. O nome dela é Luciana Vasconcelos. Muito bom dia, Luciana. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Prêmios do programa de hoje. Olha, o ouvinte que ligar para o 2461-0093 estará concorrendo ao CD O Dono do Poder, de Beatriz, e ao DVD Propósito, de Kleber Lucas. No Facebook da 93 FM. E pelo Facebook, o CD Profetizando Vida, de Léia Mendonça. Maravilha, muito obrigado, Luciana, que já está com a gente aqui na 93 FM. Você liga 2461-0093 e fala direto com a Luciana, a nossa querida Luciana, e assim vai ser bom demais ter a sua companhia. Essa estação da rádio que conquistou meu coração. Olha, nós temos agora o debate93.com.br, o nosso novo site, debate93.com.br. E nesse site você pode acompanhar o nosso programa, você pode comentar, você pode compartilhar, você pode ouvir, sempre bom demais. Além disso, temos os arquivos, então vários programas passados que você pode ouvir outra vez, encaminhar para pessoas especiais, gente que você acredita que seja muito importante, que tenha este tema, que tenha este assunto, e assim você participa conosco da seguinte forma: lá nós temos um instrumento de busca e você pode fazer uma busca pelo assunto. Por exemplo, você coloca lá casamento, vão aparecer todos os programas em que este assunto é de alguma forma mencionado. E também você pode colocar por debatedor, então você coloca o nome do debatedor e aí vai aparecer exatamente, vão aparecer todos os programas em que os debatedores apareceram. Veja que coisa boa, não é verdade? Debate93.com.br. Eu só tenho a agradecer. Marcela Bastos, muito bom dia. Falar em agradecer, essa é a semana do muito obrigado. Pois é, bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. E aí, nessa semana da primavera, você homenageou tanta gente, né? Mãe, filho, marido. Não ia falar não, mas eu vou falar que se eu não falar ele vai brigar comigo que eu não falei. Você homenageou a sogra, não foi isso, JR? Eu não homenageei ninguém, não. O ouvinte homenageou. Bom, ouvinte. Que ontem eu não falei e você reclamou. Mas essa semana é a semana do muito obrigado. Você tem alguém pra agradecer, alguém que esteve do seu lado, que te apoiou. Seja grato, né? Uma das melhores coisas da vida é a gente ser grato. Então, essa semana de você expressar sua gratidão a quem é importante pra você, pode ser até tua sogra também, de novo. Mas gosta do assunto, hein? Não é? Gosta do assunto. Depois daquela musiquinha toda que você soltou. Olha a música aí, ó. Minha cabeça vai explodir, minha cabeça vai explodir. A sogra mudou pra casa, ninguém merece, ninguém merece, ninguém merece. E não quer mais sair, quer mais sair, quer mais sair, quer mais sair. Nada a ver mais com o assunto do muito obrigado. Você traz o negócio da sogra de novo, Marcela. Você, te contar, hein? Quero mandar um abraço agora na abertura logo para o pessoal de Búzios, moradores de Búzios, povo maravilhoso de Búzios. Tem muita gente que vai a Búzios para passear, tem casa, vai para as pousadas, para os hotéis e vai lá comer, né? Os restaurantes são muito bons. Então, abraço pro povo de Búzios, que hoje Búzios completa mais um ano de organização. São 18 aninhos. Que broto, hein, Búzios, hein?
18 aninhos, parabéns a esse povo maravilhoso de Búzios, nos acompanhando agora. Muito obrigado por essa audiência nessa linda terra maravilhosa de Búzios. Que Deus continue abençoando. Tem umas igrejas maravilhosas, povo de Deus muito sério, comprometido com o evangelho. Que Deus abençoe e se preparem, porque verão tá prometendo muita coisa aí, e toda ação evangelística no verão cabe exatamente a quem tá lá. Então, povo de Búzios, vamos nos preparar aí para as ações evangelísticas e missionárias nesse verão, que seja um verão de muitas conversões com a graça e a bênção do nosso Deus, esse Deus maravilhoso que está conosco agora. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Ouvinte dizendo, eu fiquei impressionada com uma pregação sobre a fofoca. Eu sei que a fofoca é uma praga no meio da igreja e que pode até destruir a vida das pessoas, mas o que me deixou de boca aberta foi que o pastor que estava pregando, ele disse que quando ele sabe de alguma fofoca com o seu nome, ele ajoelha e ora, pedindo a Deus que leve a pessoa. Isso mesmo, ele ora de madrugada para que a pessoa morra. Ele citou Pedro no caso de Ananias e Safira e até Deus quando abandonou Saul. Quer dizer então que todos que falam mal da igreja devem morrer? Os fofoqueiros devem ser extirpados e banidos do meio da comunidade? Deus aceita uma oração pedindo a morte de alguém? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. No programa de hoje, a pastora Nadiege Macário, membro da Igreja Batista Central de Niterói, o pastor Christian Oliveira, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo no Recreio, o pastor José Magalhães Furtado, da Igreja Metodista de Vista Alegre. Estou anunciando os três, que os três microfones já estão abertos. Como nenhum dos três destacou a frase em que o nosso querido colega lá se ajoelha e ora, eu vou trazer essa frase. Eu trouxe essa frase para vocês compartilharem aqui, porque ela é fundamental no todo, tá certo? Pra gente entender depois, e aí sim vamos ter os destaques de cada um. Mas nessa parte aqui, companheiros, eu fiz ontem aqui, consultei os debatedores aqui no final, se eles adivinhavam o que o pastor fez. E ninguém acertou, porque até ajoelhar e orar, eles até bate. Agora, ajoelhar e orar pedindo que Deus leve a pessoa, ninguém acertou. E eu acho que vocês também não acertariam. Que pensam vocês sobre esta frase, sobre o comentário que a nossa ouvinte traz através do seu e-mail, de uma questão verídica, não há um fato inventado, é uma verdade. Eu vou só dar um testemunho Menina da mesa de específico. hoje, Nadiege. Quando falou que Marcela leu para mim a frase e ora, e aí falou o que ele orava, eu fiquei, Marcela, em choque. Olha aí, Fiquei Marcela mesmo. tá causando choque nas pessoas. Eu desliguei ela o é assim telefone mesmo. E fiquei um pouco que parada, atônita, né? Então, realmente eu fiquei assim, um pouco chocada. Essa é só um testemunho para dar. Ué, mas eu achei que ia falar mais alguma coisa. Vamos lá, pastores. Aí, os dois também. Dois pra você falar mais aqui. Não, mas os dois. Você sentiu, né? Primeiro bom dia, JR. Pois não, pastor Cristian, bom dia. Um prazer estar aqui pela primeira vez. Bom dia, ouvintes. Eu queria saber o seguinte: o pastor que pede para uma ovelha, para um membro, ou mesmo que não seja membro da igreja, uma pessoa que ele saiba que está falando contra ele, que pede para Deus levar a pessoa. Eu tô querendo saber o seguinte, se esse pastor não crê na transformação de um fofoqueiro, como é que ele vai crer na transformação de um drogado, de um viciado, de um adúltero, de um ladrão? Como ele tá crendo na transformação de quem? Então, se esse pastor não crê que um fofoqueiro pode ser transformado e vai dizer que não pode, lógico que pode. Então eu tô querendo saber o que esse cara crê, então, que ele tá pregando, que tipo de transformação, então. E é interessante que a nossa ouvinte diz que ela ficou impressionada com a pregação. É bom. A pessoa ficar impressionada significa que a palavra que está sendo pregada é viva. Mas no momento que ela fica impressionada, porque realmente o pastor testemunha dizendo que pede para alguém morrer porque fez fofoca, meu Deus do céu. Eu começo a questionar o que está vindo desse púlpito para essa igreja. O negócio tá estreito, porque hein? o negócio tá estreito. Vai lá, pastor. JR, bom dia. Bom dia, querido. Quero agradecer a oportunidade de estar nessa seleta mesa. Um abraço para minha família, um abraço para Bispo Paulo Lockman, que realizou o 41º
concílio da Igreja Metodista, um concílio que certamente vai mudar a história. Eu entendo que nós temos vários tipos de pastores e nós temos pastores brincalhões. Não é? Tem muitos que gostam de contar muita piada. Bem-humorado, né? Alegre. Gosta de alegrar o seu auditório, né? E acaba, eu acho... Quase que um stand-up, né? Isso, tem gente que faz quase um stand-up. Com incontinências, né? Que são desnecessárias e o excesso da brincadeira as pessoas acabam levando sério e gera essa deformação. Então o senhor tá achando que ele tava brincando? Mais brincando que falando sério. Porque a igreja, por mais simples que seja, vai exortar uma pessoa que esteja falando sério nesses termos. Então, eu sou levado a acreditar que é mais um brincalhão, mais um momento de descontração num meio que não deveria ser, que é o meio de uma pregação, do que falando sério. Ou então um pastor que gosta de amedrontar a sua igreja e deixar a igreja nas suas mãos, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque infelizmente isso acontece. Pastor que amaldiçoa a ovelha, pastor que lança palavras sobre a ovelha, aprisiona a ovelha sob a sua palavra. Então eu acredito que isso aqui não tenha sido brincadeira. Eu acho que foi coisa muito séria. Parece que foi mais sério aqui do que... O pastor, nosso querido pastor aqui, o pastor José, fez uma observação importante. Só que o que eu tô achando aqui no e-mail, no pedido, na explicação da pessoa que mandou esse e-mail aqui, que é pelo menos, pelo que eu tô vendo e o que tá sendo trago aqui pra mesa, é de que o pastor não tava brincando, não. Parece que não tava, não. Parece que não tava brincando, não. E eu vou concordar aqui com a querida pastora Nadiege de que existem, sim, pastores controladores, pastores que não querem que membros mudem de igreja, que amaldiçoam uma ovelha se falar que vai mudar de igreja, entendeu? Que podem usar até da simplicidade das pessoas para dizer uma coisa como essa aqui. Você veja aqui, Cristian, que quando o ouvinte diz, ele disse, quando ele sabe de alguma fofoca com o seu nome. Tá certo? Não é nem em relação à igreja. Depois tem relação à igreja aqui. Nesse ponto aqui, os camaradas, se falar de mim, é o seguinte. Eu queria perguntar para esse pastor o seguinte: se Deus usasse com ele o mesmo critério que ele está querendo que seja usado com as pessoas, será que ele estava vivo até hoje? Olha aí, o pastor Heber Silva da Segunda Igreja Batista de Campos já está conosco, muito bom dia, seja bem-vindo. Pastor Heber, estamos exatamente aqui, meu colega, nesse ponto aqui onde o ouvinte diz, o que me deixou de boca aberta foi que o pastor que estava pregando diz que quando ele sabe de alguma fofoca com o seu nome, ele ajoelha e ora. Coisa linda, né? Só que ele pede a Deus que leve a pessoa. Entendeu? E aí nós estamos aqui com duas possibilidades. Ele falou sério, e é isso mesmo que ele faz, e temos também uma outra tese de que, na verdade, ele se empolgou, entendeu? O pessoal estava alegre, estava aquele culto alegre, ele começou a falar, e aí lá pelas tantas ele mandou essa aí, mas na verdade, não é o que ele pensa, é aquilo fruto da empolgação, resultado de uma noite muito alegre no culto a Deus. Bom dia, JR. Desculpe o atraso, foi o trânsito mesmo, pastor Nadiege, pastor Christian, pastor Magalhães, uma alegria imensa rever o pastor Magalhães. Nós não nos vemos desde criança, né? Verdade. Mas fomos criados praticamente juntos. A mãe do pastor e meu irmão mais velho, né, são contemporâneos da Igreja Metodista de Caxias. E uma alegria muito grande revê-lo. E uma alegria muito grande estar aqui, JR. Eu creio que nós temos 3 questões já aqui. Eu acho que o pastor Magalhães tem razão. Há pastores que brincam. E isso é muito lamentável. Acho que o pastor Cristian, a pastora Nadiege, também há pastores ditadores, despóticos, que usam de um autoritarismo quando deveriam exercer somente a autoridade espiritual. Ambas as questões existem, o que é lamentável. Não é? E a terceira questão, não é só a fofoca com o nome do pastor que é uma erva daninha na vida da igreja, é qualquer fofoca. Não é? Então eu creio que, em hipótese alguma, ela é válida. Não é? Isso acontece na esquina, numa brincadeira de amigos, quando acaba ali. Tão somente. Agora, quando ela tem a conotação de fato, atingir alguém, tecer um comentário negativo sobre alguém,
falar o que não deveria ser dito publicamente sobre alguém, em qualquer hipótese, sendo a pessoa do pastor, ou a pessoa do diácono, ou do presbítero, ou do irmãozinho que chegou na igreja ontem, ela será ruim e será fermento na massa, em qualquer hipótese. Olha, nessa tese aí, o ouvinte até continua contando que ele ora de madrugada para que a pessoa morra. Eu não sei. Olha só, a minha questão é o seguinte: ele ora para quem? O Deus que eu conheço diz o seguinte, a palavra diz o seguinte, Tiago 2,13: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu sei que a fofoca, não só a fofoca, como qualquer outro desvio de caráter, é terrível. E nas nossas igrejas, infelizmente, ainda existem pessoas que estão sendo tratadas, estão no processo de libertação. Não é? Então, eu acredito que quando ele se levanta de madrugada, ele deveria sim orar, pedindo a Deus para tratar, para ter misericórdia daquela vida, para que aquela vida se arrependa, não é? Certo. Então, eu fico assim, um pouco, eu questiono sobre para quem que ele levanta pela madrugada e ora, pedindo a morte dessa pessoa. Eu até quero adicionar rapidamente uma coisa aqui no que a pastora Ana Diege está falando, e eu concordo plenamente com o que ela está dizendo, a questão da oração, que ele tem que orar pela pessoa, pelo conserto de Deus na vida da pessoa. Agora, existe uma outra coisa. O pastor Rick Warren, que é o escritor daquele livro famosíssimo, Uma Vida com Propósito, ele disse que uma das coisas mais difíceis e que o líder deve exercer dentro da igreja, o pastor, o líder de ministério deve exercer dentro da igreja, é uma palavrinha chamada confronto. Teve a fofoca? Chama a pessoa, chama as partes, vamos sentar aqui, o que aconteceu, por que você falou isso? Então, se o pastor está sentindo que alguém está falando alguma coisa contra ele, chama a pessoa e fala: meu irmão, o que está acontecendo aqui? Entendeu? Então, eu acho que a oração deve ser em favor para que a pessoa se recupere, mude de vida. Exato. E também ele pode ter o direito de chamar a pessoa de saber o que é que está acontecendo. Acaba sendo uma oportunidade e não uma crise especificamente. Agora, pedir para Deus levar a pessoa para a pessoa morrer, isso aí tá... JR, sim, pastor José Magalhães. Óbvio que eu respeito a opinião de cada debatedor. Acho que o universo pastoral é muito extenso, né? E aquele modelo tradicional do pastorado como o servo, né? Vai perdendo densidade, né? E algumas pessoas que não têm a autoridade ou não têm a unção, ele usa de subterfúgio, né? Eu acho que é um artista, um brincalhão, alguém que não está se levando a sério nem a sua plateia, né, para usar uma desses subterfúgios. Porque qualquer pessoa em sã consciência que lê a Bíblia, e um pastor que se imagina que tenha estudado, não é, mesmo que não tenha frequentado um seminário, uma pessoa que frequentou um seminário não vai ter uma postura dessa, uma pessoa que frequentou uma faculdade de teologia não vai ter uma postura dessa, mas digamos, né, que a pessoa não tenha sido provido, mas se ele lê a Bíblia, ele tem centenas de exemplos de postura pastoral que desaprovam essa. Então, imagino eu, que não tenho condição de aprofundar, né, a questão do relato, que o pastor aqui, entre aspas, está fazendo um papel, né? Está para garantir a sua autoridade, está usando de um excesso de ameaças, né? Então não posso levar a sério essa postura. Entendi. E se é verdadeiro, precisa ser exortado. Só colocar dois pontos aí da sua frase, das suas frases. Uma delas é o seguinte: a questão está claro aí, me parece, há um consenso na nossa mesa que, hipótese alguma, uma pessoa deveria pensar isso, mencionar muito menos. Muito menos. Pensar isso, hipótese alguma, orar para que alguém morra porque a pessoa está fazendo fofoca, quer dizer, como diz um ouvinte aí, que vai sobrar pouca gente, entendeu? O ouvinte deu aqui, o ouvinte deu lugar aqui, eu não vou falar o lugar, vai sobrar pouca gente em tal lugar, aqui em tal lugar. O outro lado é o seguinte, tá dentro também desse aspecto da questão, do ponto da questão da pregação. Uso do humor, já entendi pela colocação do pastor José, que a ideia seria o seguinte: deixa eu ver se eu entendi, o uso excessivo do humor
O uso do humor, me parece que ele faz parte. A pessoa é uma pessoa alegre, uma pessoa, entendeu? Ela não pode ficar lá, a pessoa alegre, chega lá no público, fica triste. Mudar. Tô certo? Correto? É isso, pastor? Claro, Quer dizer, ótimo. mas é o equilíbrio na exposição da palavra, porque eventualmente algumas pessoas são muito mais humoristas do que pregadores. É isso, pastor Zé? Só pra gente entender, é isso aí? É isso. Concordam, companheiros aqui à mesa? Ou não? Ou acho que tem que ser sério, não pode ter humor? Concordo. Não, eu só acho- Que só que a pessoa ter humor, ela tem que falar a verdade da palavra. Não, é verdade, não, já estamos aqui consolidados que foi um equívoco dele. Nós precisamos saber separar aqui a questão da multiforme graça de Deus, da maneira como Deus usa cada pessoa. Entendeu? Tem pastores que na hora de pregar são mais sérios, né? Não sorriem, não contam nada que né, possa trazer um sorriso da plateia. Eu respeito esse tipo de pregador, mas eu respeito também quem tem o outro lado. Tem gente que tem, principalmente, JR, principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje. Deus tem levantado algumas pessoas no nosso meio, que até são pastores, são amigos meus, tem levantado pessoas que a sua pregação tem tratado muito e curado muita gente de depressão, que é chamado hoje nos nossos dias de mal do século. Tá? Por quê? Por causa do seu jeito de pregar. E eu ouço essas pessoas pregarem, e é teologia, é Bíblia, é restauração, a palavra da verdade. é vida com Deus. Exato. Tá equilibrado Entendeu? o negócio. E tem transformação. Tá É lógico. equilibrado. Exatamente. Pastor Heber, que que pensa é- sobre esse assunto? O que é o fundamento do ministério, né? O equilíbrio, né? Eu creio que a questão da oração é pior que a questão da fofoca. Oração contra. A oração é privilégio que Deus deu ao crente, ao pastor, a quem a responsabilidade do pastoreio, da orientação bíblica, do rebanho do Senhor foi confiada. Usar da oração com esse objetivo é uma questão extremamente crítica, né? Justamente, JR e queridos colegas debatedores e de ministério, justamente numa época em que a igreja está sendo desafiada a determinantemente dizer para a nação qual é o rumo que ela tem que tomar. Exato. Não é tempo para essas coisas mais. Não é? É evidente, eu também concordo com o pastor Christian, tenho colegas que são alegres no jeito, no temperamento de comunicação. Outros são mais sisudos, e isso não faz diferença, não é problema algum. É a personalidade do obreiro. Que Deus usa desse jeito. Exatamente. Agora, constranger o rebanho com autoritarismo, usar de pilhéria no púlpito como recurso, não é? De atenção, de comunicação, isso já... O momento da igreja nos sinaliza a impossibilidade de essas coisas continuarem, porque vive a nação um momento determinante para receber a resposta da igreja. A igreja tem que ter a resposta para a nação, e esse momento está chegando. Agora, a oração, olha só, um jejum, uma oração na madrugada, isso faz muito bem a vida, isso salutariza a vida do obreiro. E o sacrifício espiritual agrada ao Senhor. Não é? É o sacrifício, a gente sabe que o sacrifício suficiente é o Senhor Jesus Cristo, foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, o sacrifício espiritual, o recolhimento, gerados geralmente no jejum ou na oração na madrugada, é coisa maravilhosa na vida de um obreiro, na vida de uma igreja. É agradável ao Senhor usar esse momento, que é difícil, Para isso, né? para usar de maldade, de desejo de alguma coisa ruim para alguém. Não é possível que a gente, ou por um lado da utilização do humor ou do autoritarismo, deixe nesse debate qualquer resquício de que haja alguma aprovação para essa atitude. E tem de outra fato, situação é também. extremamente lamentável. É o que o pastor José falou aqui, só concluindo essa palavra aí, o que o pastor José falou que é muito importante. Falta de preparo. A pessoa não tem o conhecimento da palavra, porque se tivesse, tem centenas de textos que reprovam esse tipo de atitude. Né? Então aí é um montante de coisa. É falta de preparo, é meninice, um obreiro que não foi preparado para estar à frente, né, de um rebanho. Então eu acho que tem um conjunto de E coisas ainda- aí que prejudica e que provoca esse tipo de situação. E falta de comunhão com Deus também, porque na verdade ele está se colocando como juiz ali. Né? E uma coisa é quando você se coloca como juiz, na verdade o pastor ele deve se colocar como aquele que guia as ovelhas, orienta as suas ovelhas.
Paulo... Então, nesse momento, ele tá se colocando como juiz, aquele que é o poderoso, aquele que talvez possa ser a quarta pessoa da Trindade, né? Aquele que determina quem vai morrer, falou mal de mim, vou morrer, eu sou o especial, você não, então você não pode me tocar. E eu fico imaginando esse pastor, a raiva dele pela madrugada, orando. A coisa se complica um pouco mais, companheiros, quando outro ouvinte nos diz o seguinte: na minha igreja, outro dia, foi um pastor pregar e ele falou que um outro pastor o perseguia. Então aí pastor com pastor, tá certo? O cara foi pregar e contou: tem um pastor aí que ele me perseguia. Verbo no passado. Entendeu? Não estava perseguindo, perseguia. E eu orei a Deus. E Deus o levou. Você imagina bem as pessoas depois conversando com ele: pastor, eu te amo, hein? Pastor, a nossa amizade é para sempre, hein? Pastor, concordo com tudo que o senhor disse, hein, pastor? Se espirrar mais tarde, saúde, hein, pastor? Então você imagina bem o seguinte, companheiros, amados irmãos, a gente confunde, a gente não vocês, nem nós aqui, mas a gente como um todo, a gente confunde sofrimento com castigo. Eventualmente uma pessoa pode passar por um sofrimento em qualquer área, qualquer área financeira, física, matrimonial, com a própria igreja, entendeu? Tava lá o pastor numa igreja, não tá mais. Teve lá um negócio, não tá. Sabe a pessoa confunde, você está vendo? É a mão de Deus. Eu orei, fulano me fez mal, olha a mão de Deus. E as pessoas querem eleger mão de Deus como se elas pudessem manipular essa mão. Como se o soberano fosse ele e não Deus. E é interessante que elas pedem misericórdia para elas e pedem outros, justiça para os outros. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que tem sido pregado, não vou dizer num todo, mas em algumas canções, até essa questão do evangelho vingativo, entendeu? Deus vai fazer, vai, entendeu? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso aqui? Se Deus punir alguém, se Deus tratar, vamos dizer essa palavra, se Deus tratar com alguém por causa de um desvio de caráter ou qualquer outra coisa, o que ele pode fazer perfeitamente, que ele ama, entendeu? Deus pode tratar, eu não posso atribuir a mim o fato de Deus ter tratado com aquela pessoa, o que eu fiz, entendeu? Simplesmente porque Deus não vai operar por causa da minha ira, que a minha ira não opera a justiça de Deus. A Bíblia diz em Números capítulo 12, está um grande exemplo lá, quando Miriam e Arão murmuraram, falaram mal de Moisés, porque Moisés casou com a mulher cusita. A Bíblia diz que eles começaram a falar, aí o negócio tomou outras vias, porque fofoca sempre toma outras vias. O problema era a mulher com quem ele tinha casado, daí a pouco virou a autoridade dele, por que Deus só fala com ele? Aí a Bíblia diz, e o Senhor ouviu, não foi nem Moisés que ouviu, Moisés não fez nada. A Bíblia diz que o Senhor ouviu, foi lá e tratou com Miriam e tratou com Arão. Não foi Moisés. Então essa questão da gente tomar para si, a Deus por ela pela restauração, depois que ela se tornou leprosa, foi ele que orou pedindo a sua restauração. Então esse negócio desse evangelho vingativo não cabe Pastor muito bem. Pastor Christian, quando Paulo chama o moço pastor apóstolo Timóteo a ser exemplo dos fiéis, a primeira expressão que ele usa é no trato. Mas isso é a elegância, isso é a cordialidade, isso é o amor fraternal, o diferencial, isso é muito diferente de tudo isso, né? E eu insisto nesta questão de que vivemos historicamente um momento maravilhoso para a igreja no Brasil. As instituições estão carentes de rumo, e quem tem o rumo é a igreja. Glória a Deus por isso. Então está na hora da igreja ter a maturidade suficiente, e eu louvo a Deus pelo tema, porque a gente não pode esconder o que seja ruim, tem que tratar do que seja ruim, e esse debate é um tratamento, porque os ouvintes estão conosco, estão ouvindo, estão participando, não é? Para que a gente anuncie a graça salvadora e a redenção dos perdidos pelo poder do sangue, e avance nesse clarão que se abre diante da igreja para abençoar a nação, né? Ao invés disso, muita gente fica colocando medo nos outros. Olha, entendeu? Não mexe com a igreja não, botando medo. Aqui o ouvinte dizendo, eu acho que os pastores têm que ter muito cuidado com o que pregam e o que eles falam brincando, porque nem sempre quem está ouvindo entende como brincadeira.
Outro ouvinte aqui de Vista Alegre dizendo: eu conheço sim, porque a pessoa era doente, estava sofrendo muito ou porque era muito mal. Ou seja, alguém orou. Eu vou deixar isso aqui para ouvir a opinião dos companheiros já aqui no nosso debate 93 de hoje. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pesquisa 93. A pergunta é a seguinte, Clara: você conhece um crente que já orou pedindo a morte de outra pessoa? A maioria, 72% deles disseram que não conhecem, só que 28% conhece alguém aí que já orou para que alguém, né? Subisse. Preferência, né? Muito bem. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, encorajá-los. Por favor, continue opinando. A sua opinião pra gente é muito importante, é sempre muito especial quando a gente tem aqui esse retrato da nossa pesquisa, nos ajuda e tem ajudado muitos líderes, pastores e outros líderes na ministração. Muita gente toma a pesquisa como uma base, como um exemplo, para poder, a partir dela, descrever uma realidade. Por isso é tão importante que você participe conosco sempre. Eu quero agradecer o carinho, a audiência e essa confiança dos nossos amados ouvintes. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. No Debate 93, você fala ao vivo com J.R. Vargas. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. Antes de eu voltar diretamente aqui aos destaques dos companheiros, esta mensagem por telefone me chamou a atenção quando o ouvinte diz: já ouvi falar de uma pessoa que orava pedindo que Deus levasse outra, mas por causa do que a pessoa sofria. Estou imaginando aqui, pela minha imaginação, Luciana, olha pra cá, é uma pessoa que estava doente e aí orava pedindo que a pessoa subisse porque estava doente. Então é isso, então essa é a ideia. Então você imagina bem, a pessoa estava doente e alguém orou por ela para que ela fosse promovida. Tem um precedente histórico da Inglaterra, um arcebispo, no tempo dessa rainha que é longeva, o arcebispo causou uma certa dificuldade com a pessoa causou uma dificuldade com ele disse uma palavra que é histórica que pode ser comprovada: cuidado com aquele que tem a sua rainha a seus pés e o seu Deus em suas mãos. Não deve ser, se acontece na Inglaterra, imagino que possa acontecer em qualquer parte do planeta. Mas essa pessoa tem que ser classificado como um oportunista, como um farsante, né? Que diz que tem uma coisa que não tem. Essa pessoa que ignora a graça, que ignora o perdão, a misericórdia e os ensinos de Jesus, que em nenhum momento caminha nessa direção, essa pessoa tem que ser tratada. Mesmo a pessoa doente, como está aqui. Basicamente, deixo aqui uma frase: o seguinte: você gostaria de, em caso de enfermidade, que alguém orasse assim por você? Porque ninguém quer que ninguém. Quando a pessoa vai orar, você tá doente, você Jesus, prepara o teu servo, hein? Eu tô querendo saber se tem um exemplo na Bíblia acerca disso. Tô procurando aqui se tem algum exemplo na Bíblia em que alguém ora falando: leva o outro aí. Embarca, né? Que é isso? Até um pastor que está enfermo, muito enfermo, e que ele já pediu aos filhos e à igreja para que Deus o leve pelo sofrimento dele. Então, ele está pedindo. Entendeu? É muito diferente, completamente diferente. E até, mas mesmo assim, e até a pessoa precisa entender que às vezes na enfermidade a pessoa tem delírios. Exatamente. Mas mesmo assim, JR, eu creio que no exemplo que a pastora nos traz, e todos eles serão interessantes para dirimir bem a questão, nem a família, nem a igreja ficaram à vontade para fazer esse tipo de oração. É difícil, né? Não é verdade? Conspira contra a fé. Vamos pedir uma oração na igreja lá no culto de domingo à noite, nós vamos orar aqui para Jesus levar o Israel fulano de tal. É o tempo de Deus para cada pessoa. Você imagina? Isso é natural. A pessoa está sofrendo tanto que até tem certeza da salvação, eu quero ir logo. Mas está na conta do Senhor. Você vê o histórico de homens de Deus, como Elias, por exemplo, como Jonas, você tem
momento ali onde a pessoa, de certa forma, ela pede. Mas Deus observa a pessoa, sabe como é que a pessoa está. Exatamente. Agora, quem está do lado, querer isso, alguns querem até por egoísmo. Olha, não estou aguentando mais, estou cansado, melhor entendeu? Agora, troca de lugar para ver se a oração vai ser a mesma. Deus é o dono da vida. Deus é o dono da vida e Deus não vai interromper e nem adiantar por causa da oração, entendeu? Simplesmente porque uma pessoa quer que aconteça, que a pessoa morra logo, entendeu? Que acabe o sofrimento. Reverendo, se a gente for olhar as perseguições, se fosse assim, a igreja não ia existir. Todo mundo ia capitular diante das perseguições, diante dos problemas, das dificuldades. Honraram a sua fé. Na hora do problema, da doença, eu abro mão, quero subir, vou subir no tempo do Senhor e não no meu. Pastora Nadiege destacou a frase, quer dizer então que todos aqueles que falam mal da igreja devem morrer? Eu destaquei essa frase porque você imagina, eu fico imaginando Jesus, que foi tão criticado, falaram tão mal dele, e o que Jesus fez? Ele orou por aquelas pessoas, não é? Orou pedindo que o Pai pudesse estar ali com eles e não imputando aquele pecado sobre a vida deles. Esse foi o ensino, né? Não é? Foi o ensino de Jesus, né? Então, quando eu escolhi essa frase, porque eu fiquei imaginando o seguinte, uma pessoa que fala mal da igreja, nós temos dois tipos de pessoa. Uma pessoa que não está inserido na igreja. Ela não conhece o evangelho das boas novas, não é? De salvação, de amor, de paz, de transformação. Então, quando ela fala mal da igreja, ela está falando, provavelmente, mal daquela pessoa que ela viu que não tem atitude de um cristão que traz e leva as boas novas, não é? E quando alguém fala mal da igreja e que está inserido dentro de uma igreja, é porque ele está precisando realmente ser transformado também. Claro que de repente ele vê alguma coisa que não está legal, ele está vendo alguma atitude que não é legal, mas eu acho que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, principalmente da igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, né? Então é importante a gente saber avaliar esse tipo de pessoas. E não vamos jamais orar para que essas pessoas morram, pelo contrário. Muito pelo contrário. Vamos orar para que elas sejam salvas e transformadas. Eu creio que é a experiência de todos nós aqui. Claro. Quantas pessoas não tão somente falavam o mal da igreja, mas até perseguiam. E hoje foram alcançadas pela graça, pelo testemunho. O próprio apóstolo Paulo. De santo amor. O próprio apóstolo Paulo é o maior exemplo. O pastor costuma ensinar o maior exemplo. É um ensinamento bíblico, ele está sempre falando sobre isso. No meio da igreja existem pelo menos 4 tipos de crentes. 4 tipos de crentes. O fraco, o menino, o carnal e o forte. Está tudo dentro da igreja. E a gente não precisa tirar ninguém dentro da igreja para a igreja ser igreja, não. Ela é igreja por causa disso mesmo. Exatamente. Então deixa o fraco no meio da igreja, porque ele vai ouvir uma palavra e vai se fortalecer. O carnal vai se tornar espiritual, forte, vai ficar mais forte, vai ajudar os outros. De São Gonçalo, ouvinte dizendo, conheço um pastor que ora assim, amaldiçoando os membros que não fazem o que ele quer, só que ele acabou sofrendo algo terrível e reconheceu que foi a mão de Deus pesando sobre ele, mas depois que passou um tempo, ele voltou a amaldiçoar suas vezes, esqueceu, né? Memória fraca, memória fraca. Ô pastor Cristo, o senhor destacou a frase, os fofoqueiros devem ser extirpados e banidos do meio da comunidade? Acabei de falar exatamente. De jeito nenhum. Junta os 4 aí, os 4 tipos, deixa a turma ali dentro. E vai ser tratado. Agora, veja bem, pode continuar. Nesse aspecto seguinte, aqui nessa mesa, algumas pessoas já disseram a seguinte frase, olha, eu já vi crente ser suspenso da comunhão ou ser excluído da igreja porque fez isso, fez aquilo, mas nunca vi ninguém ser suspenso ou excluído por causa da fofoca. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, diz que Deus abomina a maledicência, é uma coisa gravíssima aí, só que ela ganha umas caras assim, coloridas, entendeu? Maledicência ganha cara light assim, entendeu? Rosinha clara, azulzinho, então, tem begezinho. Duas situações interessantes com respeito à pessoa. Primeiro, a pessoa que está falando mal da igreja, que fala mal de pastor, ela por si só já está traindo males para a vida dela. Tá? Porque ela vai ter colheita por causa disso. Exato, que ela tá semeando. Exatamente, porque ela está fazendo uma semeadura e vai ter colheita. Porque a pessoa às vezes acha que não pode falar mal de pastor, pode falar mal de igreja. A própria pessoa não precisa do pastor orar para a pessoa morrer, para a pessoa ser amaldiçoada, entendeu? Para acontecer a pessoa ficar enferma, não precisa, entendeu? A própria pessoa já está atraindo males para si. Agora,
tratando do assunto de será que essas pessoas precisam ser tiradas dentro da igreja? Não. E aí eu volto naquele ponto que eu havia dito aqui. Eu acho que a melhor coisa, né, é o confronto. Chama as partes envolvidas, senta aqui, o que está acontecendo, por que está falando aí, entendeu? Tem que ser. Não, eu não estou dizendo o confronto aqui de briga. Eu tô falando do confronto de... Chama pra perto, chama pra perto. Olho no olho. Exatamente. Tete a tete, como diriam os antigos. Os líderes têm medo de fazer, porque tem medo de perder a ovelha, entendeu? Tem medo de perder dizimista. Se o pastor fizer isso na igreja, em pouco tempo, eu acho que a fofoca cai assim 80%. Porque quem falou foi fulano. Vem cá, fulano, vem você, vem cá. O que aconteceu? A pouco tempo, porque ninguém quer passar por isso. A igreja tem meios, né? E ela sobrevive até hoje, não é à toa. Ela tem meio de tratar essas coisas. Isso chama disciplina eclesiástica, né? Que não é privilégio de uma ou outra denominação, né? Eu acho que abrir mão da disciplina, deixar o mal prosperar, é também aí o ministro que tem que ser chamado a atenção. De Belfort Roxo, ouvinte dizendo, eu acho que esse pastor tem que rever os seus conceitos. Se eu tivesse uma igreja que o pastor orasse desejando a morte de uma ovelha, eu sairia de lá correndo. Ele não só está amaldiçoando a ovelha, como dando mau testemunho a toda a igreja. Ele não precisa nem falar mal do pastor. Mas às vezes as pessoas não saem porque ficam com medo mesmo. Peraí, o pastor é ungido, o pastor foi escolhido por Deus, ele está ali, ele tem autoridade. Nesse caso, não é autoridade. É autoritarismo. É autoritarismo. E eu não quero maldição para minha vida. E fica ali com medo. Mas não conhece a Bíblia. Uma pessoa não conhece a Bíblia, né? O Deus que ele acha que o pastor serve é um outro Deus, né? Esse Deus vingativo, que mal utilizado em certos momentos do Antigo Testamento, Jesus veio a ser a melhor tradução de Deus, né? Claro. Queremos ver Deus, temos que olhar Jesus. De maneira nenhuma, em momento nenhum, Jesus apontou esse caminho, né? Muito pelo contrário. Ao contrário, perdoa, abençoa, restaura, né? Para dizer na cruz, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Judas fez a sua própria forca, não foi Jesus que fez forca. Judas fez a sua própria forca, a pessoa, né? Independente da identidade moral dos que se aproximavam de Jesus, a elegância com que Jesus tratava as pessoas, não é? Os exemplos estão no Novo Testamento. Eu creio que o século chegou trazendo um grande problema para a igreja e já está se desenvolvendo quando entramos na segunda década, que é relacionamento, não é? Não é possível o pastor optar por esse tipo de relacionamento com as ovelhas dele. Ou ele vai ter ovelhas, aí sim, frágeis, fracas, que não vão reproduzir, ou ele vai ter ovelhas medrosas, né, inibidas, retraídas, que não vão produzir, ou ele vai ter ovelhas revoltadas, quer dizer, vai atrofiar tudo, e não é isso. O reino tem que expandir, o reino tem que avançar. Então, é lamentável termos que tratar desse assunto, mas eu fico feliz, pastora e pastor Christian, muito bom ter o pastor Christian na mesa. Pastor Zé Magalhães já está com os cabelos brancos, os meus também, né? E ele é jovem, Quem? O Christian é jovem? Olha aí, o senhor tá achando? Não tem nenhum cabelo branco. Cirurgia é à vontade. Chegou da Venezuela recentemente, acho rapaz. Fantástico que, apesar de terem respondido à pesquisa, né, que veem isso acontecer, é uma minoria. É isso aí. Verdade. É isso aí. E ainda que seja minoria, é lamentável. É muita gente ainda, né? Ouvinte dizendo, o pastor disse ao meu esposo, que também é pastor, o seguinte: olha aí, rapaz, se prepare para fazer 2 velórios. Entendeu? Tudo isso porque um casal de obreiros se desligou da nossa igreja. Isso eu tava falando isso aqui no começo. Pelo pastor que usa do seu autoritarismo, que não é autoridade, usam do seu autoritarismo para amedrontar. Você imagina bem se quem embarca é ele. Eu tô falando, eu sou pastor de igreja também. Olha aí. Eu sou pastor, tem 15 anos e sou pastor de igreja. Tá vendo como é que não é tão novo assim, viu? Não é tão novo assim, não. Surpreendeu a gente aí, ó. Eu faço 40. E eu sei porque a gente recebe na igreja muitas pessoas que trazem esse tipo de situação. Pastor, eu fui conversar com o meu pastor lá e ele disse que se eu sair, ele vai ter que me amaldiçoar. Como é que um pastor com formação, na frente de um rebanho, tem a coragem de dizer um negócio? E a mesma coisa é o seguinte: se for da nossa igreja para outra igreja, nós temos que abençoar. Vai com Deus, meu filho. Né? Não é só receber bem, não. Não só a formação. Eu questiono, inclusive, pelo que diz a palavra, a unção. A unção. E o caráter. Porque a formação
tem sido muito preterida, né? Tem sido muito preterida. E às vezes a pessoa nem era pastor, nem queria ser pastor e fizeram dela um pastor. Lamentavelmente, essa coisa de liberdade, né? E viva a liberdade, glória a Deus pela liberdade. Mas se ela não for bem trabalhada, né? Se ela não for bem trabalhada, Jesus é a liberdade. Não, mas se ela não for bem trabalhada, ela gera questões assim. O aspecto da se eu entendi bem, pastor Heber, o aspecto da liberdade que o senhor aponta é o seguinte, que você sempre teve algum tipo de regra. Eu não estou falando de regra do mundo, não na igreja. Princípios, vamos lá. Princípios. Lógico. Elementares, básicos, fundamentais. Então esses princípios nortearam. De repente houve alguém que disse, não, entendeu? Aqui quem resolve sou eu. Quando quem resolve sou eu, depende do meu humor. Eu conheço uma pessoa, trabalha na nossa equipe, não é nem a Marcela, nem a Luciana. Vou dizer logo, trabalha na sala ao lado aqui. Entendeu? Você tem que perguntar para ela se você está bem agora, porque é coisa de hora em hora, entendeu? Hora em hora a pessoa muda, é impressionante. Então, hoje pelo Facebook você percebe, né? Porque a pessoa posta uma coisa numa hora, a Marcela já tá ligando pra ela. Então, eu nem falei o nome, hein? Então você imagina o seguinte, que se depende de mim, se eu que vou resolver que disciplina colocar ou não colocar disciplina, depende do meu bom humor. Se eu tô bem, se eu tô mal, olha, dormi mal, hein? Ih, pastor dormiu mal, sai de baixo. Hoje ninguém fala nada. Pastor tá rindo à toa. Ih, pode fazer o que for. Já imaginou? Sem princípio, sem nenhum tipo de base? Lógico. Deus tem misericórdia. Pastor José, com o senhor mesmo, que a última frase é sua, eu quero ouvi-lo. Aliás, sempre parabéns pelos ternos, viu? Terno muito bem composto, entendeu? Olha, eu fico até pensando, eu devia ter vindo com meu terno hoje. Então, talvez a próxima vez venha com a toga pra ficar no clima. Deus aceita uma oração pedindo a morte de alguém? Se você me permite só uma introdução. Claro, por favor. O secularismo e o avanço tecnológico, que deveria ser uma coisa boa, não é? Por exemplo, o Orkut e Facebook, etc, né? Estão trabalhando o contrário, né? Porque se não tem base, as pessoas vão falar o que não deve muito mais, né? E causar mais transtorno. A questão da pergunta, se Deus aceita uma oração pedindo a morte de alguém, era só abrir a Bíblia e a gente conhecer o Deus que dizemos seguir, né? Deus não se alegra com a morte do injusto. Nem do ímpio. Deus não se alegra, não é? Então, essa tentativa de monopolizar Deus, de representar Deus de forma equivocada, cria também um cristianismo equivocado, cria também um relacionamento equivocado, né? Cria a falta de paixão, de amor pelas pessoas, quando eu desejo a morte, ou mesmo que seja de brincadeira, mesmo que seja de galhofa, seja lá pelo que for, né? Eu estou fazendo uma geração que vai postar daqui a 2 minutos no Facebook, que vai reproduzir isso, sabe-se lá para quantas pessoas, né? Tornando pessoas enfermas, igrejas enfermas, né? Mas isso tem cura e depende de cada um de nós. É curioso porque ao lermos o Salmo 23, vamos lá, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria, sabe, você vê os textos referentes a assuntos que que tratam sobre a questão de morte, se relacionam à questão de morte, sempre a pessoa invocando a presença de Deus, a ajuda de Deus, socorro de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus, até quando a Bíblia diz que preciosas são os olhos do Senhor, a morte de seus santos, quer dizer, existe uma diferença bastante clara nesse aspecto, né? Não é que Deus queira a morte, não é que Deus ria na morte de alguém, mas é no sentido que Deus vai estar para sempre com a pessoa, está chamando a pessoa para estar com ele. Como isso consola e conforta a gente. Quando Cristo fala, na casa de meu pai há muitas moradas, quer dizer, Jesus está dizendo, eu vou na frente, tá tudo pronto, vou estar esperando. Olha que consolo traz para nós, quando o Espírito Santo age em nós. Então desejar, mesmo que desejar a morte, e tem gente que deseja a morte e diz, Deus que me perdoe, mas já desejou. Deseja e fala, ou como contrário. JR, pegando essa palavra do pastor Zé Magalhães e a sua elucidação, é absurda essa realidade. Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte nem do ímpio. E Paulo a Timóteo diz que Deus não quer que ninguém se perca. Então eu não posso desejar que alguém morra, porque é enquanto ela estiver viva que o Senhor ainda estará desejando resgatá-la.
Glória a E Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Para que tenham vida. Vida. E Jesus é a vida. Então, essa questão da morte sendo o objeto da oração de um pastor ou de um crente é uma tremenda malignidade. Olha, eu quero deixar com os irmãos aquele texto clássico de Amós, capítulo 4, versículo 12. Me ocorreu esse texto aqui durante o nosso papo aqui algumas vezes, e eu vou explicar por quê. Diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. E é um acerto de contas em razão da cegueira espiritual, mas essa é uma declaração divina, não humana. Amós é apenas um instrumento, não são palavras do profeta Amós, mas são palavras de Deus através dele, e é uma referência singular, única e muito especial. Mas eu me lembrei disso também por conta de um homem de Deus, um servo de Deus, que um dia na casa dele, deitado no chão da casa dele assim, disse em voz alta: prepara-te, fulano, o nome dele, para encontrares com teu Deus. E disse isso umas 2 ou 3 vezes, a mulher o repreendeu, mas de fato, um dia depois ou 2 dias depois, ele acabou envolvido num acidente e foi chamado à presença de Deus. Em alguns casos, Deus pode trazer algum tipo de sinalização que nós que ficamos não entendemos sobre este assunto, mas é para aquele e não para alguém sobre a morte de alguém. Nós não temos o controle, minha gente. O controle está nas mãos de Deus, e se Deus quiser falar, é comigo sobre alguém, sobre a minha vida, não sobre a vida de alguém. Isso é exceção, não é regra. Entendeu? Isso é exceção, é Deus tratando com aquela pessoa em particular naquele momento ali. Não Quero agradecer o carinho dos companheiros aqui, dos nossos ouvintes, a contribuição. Cada pergunta contribui muito, nos ajuda muito a fazer dia após dia de novo, novamente e sempre novo, o Debate 93. Pesquisa 93. Nós perguntamos aí aos nossos ouvintes se eles conhecem um crente que já orou pedindo a morte de outra pessoa e subiu, viu? Foi de 28% daqueles que conheciam para 40%. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, é muita gente. Veja a importância, quero agradecer a ouvinte que nos escreveu, porque pela graça de Deus essa ouvinte foi usada pelo senhor para nos trazer esse assunto à tona. Porque a gente acaba, você vê 40%, as pessoas acabam acostumando e começam a achar que não, que pode. Pode sim, pode orar. Meu Deus do céu, Deus tenha misericórdia. Temos prêmios aí, Marcela? Temos, né? Sempre. O Gilton Alves de Botafogo leva para casa o CD O Dono do Poder, da Beatriz. O Lindolfo Francisco de Inhoaíba leva para casa o DVD Propósito, do Kleber Lucas. No Facebook da 93 FM. A vencedora foi a Julie Reis e leva para casa o CD Profetizando Vida, da Leia Mendonça. Aproveitar para mandar um abraço para quem tá no Face aqui com a gente aqui, o Cristiano, a Vanessa Viana, a Neiva Salles, Julie Reis, a Mônica Mota, a Perlina Reis, a Nilza, também a Nádia, o Mauro, a Carla, a Fátima, a Vanessa Felício, a Vanessa Oliveira, o Josué, a Patrícia Elisandra, a Camila, Zane, Tainara, Fátima, Ana Fátima, Fernanda Henrique, Fernanda Henrique acompanhando aí. Muito obrigado, Fernanda Henrique. Aquele abraço, hein? Priscila, Camila, Rafaela, Zandra, Miriam, também Liliane Moraes, a Valdineia, Bianca, Ana Cláudia, Juliana, Estefânia, Simone, Josias, a Cláudia, Rita de Cássia, Luciana, aqui também Carla Silva. Muito obrigado aqui a Cíntia, a Patrícia, Jéssica, Rosângela, Ângelo, Selmi, Juliana, muitos outros aqui acompanhando a gente. Eu quero agradecer o carinho desses maravilhosos ouvintes aqui. Não dá para ler o nome de todos, embora eu faça todo o meu esforço para ler aqui e agradecer no meu Twitter aqui. Quero agradecer aqui a presença da Raudicleia, da Linda Matos, Eduardo da Silva, Hernani Valadão, Ellen Cristina, Daniele Cristina. Muito obrigado aqui a Valéria, aqui o Marcelo Graça, aqui ao vivo com a gente também, aqui também no Twitter. Muito obrigado pelo carinho dos nossos maravilhosos ouvintes. E aí, Marcela? E tem alô, JR. O Samuel disse assim: ô JR, manda um alô aí pra Vitória Félix, pra Camila, pra Adriana. E ele mandou dizer assim: olha, o JR, ontem eu tava ligadinho acompanhando você na folga do Cid, na Caravana do Louvor. Depois valeu, no Debate 93, você é uma bênção na minha vida. Ô, meu irmão, bênção pura. Obrigado aí pelo seu carinho.
Samuel. E tem um alô direto de Campos também, JR. Campos, olha aí. O Leonardo diz assim, que Deus possa abençoar todos vocês, em nome de Jesus. Eu estou longe, eu moro em Campos dos Goitacazes, mas eu ouço todo dia o Debate 93. Eu aprendo muito com esses homens e essas mulheres de Deus que nos aconselham através do rádio. Quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes, povo de Campos acompanhando a gente. Hoje cedo tomei conhecimento de um episódio muito triste que aconteceu lá em Campos, né? Vai ser alvo das nossas orações aqui, muita coisa em escola, né? Muita briga em escola, infelizmente é um negócio esquisito. E agora a briga entre mulheres parece estar aumentando. Parece que as meninas estão estimuladas aí de alguma forma, entendeu? Mas uma menina de 15 anos foi agredida por uma colega dela ontem em Campos, no norte fluminense. De acordo com a polícia, a causa da agressão foi uma curtida e uma postagem no Facebook. Entendeu? Olha bem, curtiu lá no Facebook, a menina foi pra escola com uma lâmina de barbear, e aí essa menina agrediu essa menina de 15 anos, um corte na cabeça, no rosto, no tórax, enfim, a menina foi para o hospital e é mais um desses fatos e disse, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse povo hoje? Uma curtida no Facebook leva a uma agressão como essa, e essa menina naturalmente vai pagar o preço pelo que fez e a outra já está pagando o preço pelo que fizeram com ela. Exatamente. Tá em pé aí? Você quer contar mais um caso, cantar alguma música? O que claro é? que não, né? Hein? Cantar, óbvio que não. Então conta a benção. Certeza absoluta disso. Vamos lembrar que a gente está na semana do muito obrigado, JR. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Muito obrigado. Você está aí muito bem, tem parabéns. Alguém, escreve para debate@radio93.com.br. Lembrando, coloca o seu nome, o nome da pessoa para quem você quer fazer homenagem, sendo grato aí a Deus pela vida dela. Coloca o nome dessa pessoa, o seu telefone e o telefone desta pessoa, além do endereço também. Porque a gente vai enviar flores em seu nome aí pro seu homenageado, pra sua homenageada. JR, eu quero te fazer uma outra pergunta. JR? Oi, querida. Estou aqui conversando com Luciana e Fabiano ao mesmo tempo. O Fabiano tá aí, Entendeu? Já está ali, já está aqui entre nós, entendeu? Vai apresentar já o nosso Pediu Tocou de hoje. Estávamos com uma dúvida musical antiga e eu fui consultar o nosso especialista em música antiga, Fabiano. Porque ele é um pesquisador. Só por isso, né? Só por causa disso. Nada a ver com cabelo. Ele é da mesma época do pastor Christian. Entendi. São contemporâneos. São contemporâneos. Entendeu? São contemporâneos. Tá. Entendi. Eu te chamei que eu queria saber se você já está ciente de que a 93 FM vai marcar presença sexta-feira na Corrida dos Fuzileiros Navais. Muito bem. Você já sabe disso? Por quê? Porque a gente é corajoso. Deve ser, né? Ou um bando de louco. O Pelotão 93, a gente tá aí apoiando a Corrida dos Fuzileiros Navais nessa sexta-feira, que vai correr ali no aterro do Flamengo. Certamente você falou alguma gracinha. Eu perguntei por quê pra você saber, pra você responder. Pra eles aqui eu já falei, ó. Imagino. E o Pelotão 93 vai ter participação do Como é que é o nome do negócio? Pelotão 93. Pelo amor de Deus, que nome é esse? Navais, Pelotão 93? Vai ter um pelotão de civis lá, entendeu? Vai ter. Mas só tem esse nome? Pelotão 93? Você tá implicando com o nome? Não, eu achei o nome esquisito. Não, me lembrou outras coisas. Ai, que horror. Eu vou ter que ser sincero, Hein? Não lembro nada. Agora que você acordou, né? Agora que você acordou, né? Que vai correr. Outra Tropa 93 eu até ficaria mais leve, né? Tropa de Elite, Tropa 93, Pelotão, enfim. É o Pelotão, porque vocês já escolheram o nome? Tá bom. Os fuzileiros navais chamam de pelotão. Não, eu sei. Entendeu? Eu sei. Eu servi o exército 24 horas, mas servi firme. Foram 24 horas. Pô, fui dispensado. Sabe quem vai excesso de contingente. Graças a Deus, né? Nesse pelotão vai estar o Jairo Bonfim. Vai correr, dizer, né? Então, Andréa Maia. O Juliano Medeiros. Também tá dizendo que vai correr. A Vivi, que é a esposa do William Nascimento, também disse que vai correr. O William não vai? O William.
Você acha que o William Nascimento vai correr? Vai levar os sanduíches do pessoal. A Patrícia Naturais. O pastor Carlos Cortes. Pastor Carlos Cortes. Pastor Carlos Cortes, do jeito que é fino, tem que ir de costas. Você é atleta, todo mundo sabe disso. Você é atleta reconhecida aí, todo mundo conhece. Tem várias medalhas. Várias medalhas. Onde é que você compra aquelas medalhas? Depois eu te falo. Fora do ar. Muito bem, e o nosso ouvinte pode participar do nosso muito obrigado, mandando seu e-mail para debate @radio93.com.br. Muito bem, então vem aí na sexta-feira o Pelotão 93. Não ri não. Eu tô rindo, eu tô perguntando, é isso mesmo? 8 horas Muito da manhã bem. você vai estar correndo ali na tenda. Pelotão às 8 horas da manhã. Tá aí, horário marcado, hein, gente? Funcionando direitinho. Com Zona Oeste, tá ligada na melhor. Ouvinte dizendo como me relacionar com Deus com tantas obrigações, hein? Eu sou esposa, sou mãe, profissional, ainda tenho que suportar a carga da minha família. A verdade é que me sinto totalmente destruída e a minha vida espiritual é que mais sofre. Não tenho vontade de ler a Bíblia, de orar e muito menos de ir à igreja. É possível que eu esteja sofrendo assim de um esgotamento espiritual? Como colocar Deus em primeiro lugar quando a vida me suga e só me apresenta urgências? O que fazer para voltar a ter prazer nas coisas de Deus, mesmo quando o cansaço nos consome? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao pastor Heber Silva, diretamente de Campos. Muito obrigado, pastor. Aquele abraço. Deus abençoe sempre as suas despedidas aí no microfone da 93. Obrigado, JR. Alegria participar. Deus abençoe a todos. Maravilha. Pastora Nadiege, obrigado. Um abraço. Obrigada, JR. Obrigada a todos os nossos debatedores, né? Por esse dia tão gostoso aqui juntos. Mas eu queria deixar um recadinho no dia 17, domingo, de 9h30 a 11h30, na Igreja Atos 2, ali do pastor Vladimir, em Maricá. Estarei realizando seminário de adoração Águas Profundas. Então, se você mora em Maricá, vá até lá. Muito bem, muito obrigado, querido pastor José Magalhães Furtado. Muito obrigado, Deus abençoe sempre. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar desse programa campeão em audiência e tem formado uma nova geração nesse país. Quero aproveitar para convidar irmãos e irmãs que estejam nas imediações de Vista Alegre a participarem sexta-feira, discipulado de jovens juvenis e sábado, a partir das 8 da manhã, reforço de reencontro com Deus. Deus abençoe a todos. Muito bem, pastor Christian, obrigado, um abraço. Prazer, JR. Quero mandar um abraço aqui especial para minha esposa, Daniele, que está ouvindo, ao meu pastor Silas e todos os irmãos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, né? Em especial os irmãos da filial ali da Assembleia de Deus Vitória em Cristo no Recreio dos Bandeirantes. Quero aproveitar para convidar você, né? Domingo nós vamos ter um culto muito abençoado às 19 horas, vai estar pregando na nossa igreja, lá no Recreio, o pastor Simonton, da igreja Missão Praia da Costa, lá de Vitória. Então, se você quiser estar conosco, Genaro de Carvalho, número 2400 no Recreio. Maravilha. Muito obrigado aqui a Marcela Bastos, também a Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Kátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Vou pedir o pastor Heber Silva para orar conosco. Nós vamos juntos apresentar diante de Deus a nossa vida, o coração de todos nós, e vamos orar por alguns assuntos tão importantes. Por exemplo, pelos enfermos, orar pelos enlutados, pedindo a bênção, a graça de Deus sobre a vida de cada um deles. Também vamos orar hoje pelo povo de Búzios, cuja organização completa hoje mais um ano. Queremos orar também por esse episódio lá em Campos, essas duas menininhas, meu Deus do céu, em plena adolescência, já envolvidas com situações tão adversas e agressivas de fato. Vamos continuar orando pelo povo das Filipinas, em razão daquele, meu Deus do céu, aquele temporal, um furacão, uma coisa tão impressionante, uma estimativa, não é um número fechado, mas uma estimativa de 10 mil mortos. É muito choro, minha gente, é muito choro. E nós precisamos orar pedindo a graça e a misericórdia de Deus sobre cada um deles, e assim nós vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus. JR, eu estou deixando para o nosso companheiro deputado Harold, nosso irmão, nossa irmã Evelise, com o Paulinho, exemplar do CD que pude gravar agora depois de tanto tempo, depois de cantar com Renascença 6 anos, na década de 80,
pude gravar um CD de hinos clássicos, hinos antigos, hinos de Fanny Crosby e músicas antigas do Vencedores, do Logos e etc., do Edson e Thelma e do Jair, da Osana, enfim. E ficou um trabalho muito bem feito, graças a Deus, e para os debatedores aqui também. Mas quero agradecer a oportunidade dada pelo Harold para trazer um exemplar e louvar a Deus por ter podido fazer esse CD e com a alegria de fazer, cantando hinos que meus pais, meus avós, nossos pais cantaram e a história não conseguiu fazer-nos esquecer, né? Muito obrigado, vamos orar ao nosso Deus. Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado porque nos deste a salvação e além de salvar-nos, ó Deus, tu nos fazes úteis ao teu reino aqui na terra. Obrigado pelo momento especial que como nação brasileira vivemos, em que as questões estão indo por um caminho tão sem sentido que só entendemos ser o momento da resposta da igreja para a nossa nação. Abençoa o teu povo, abençoa os nossos ouvintes, cada casa onde a emissora está chegando. Abençoe, Senhor, as igrejas, os pastores, a liderança do teu povo. Nós te exaltamos porque o que se evidencia no meio do teu povo é a tua palavra. E a tua palavra é vida para todos nós. Eu te louvo pela vida do JR, que nos conduz neste debate, pela vida do pastor Christian, da pastora, ó Deus, pastor José Magalhães, pastora Anaiege, eu quero te exaltar porque tu nos fazes abençoados nesta manhã também. Receba, Senhor, a nossa gratidão e dá-nos a tua bênção para o restante deste dia, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.